Então, peraí. Então, começando novamente, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Roberta, sou coordenadora editorial, sou uma das sócias da editora. Também tenho escola de inglês, tenho uma linha de jogos de cartas em inglês, que foi onde a gente começou com a editora. E aí eu comecei a participar de outros livros e gostei da brincadeira aí, porque eu vi que realmente esse trabalho em coautoria aumenta a visibilidade, a autoridade, abre portas, gera negócios. A gente tem vários feedbacks maravilhosos de outros coautores. A gente conseguiu fazer o primeiro lançamento há uns 3 meses na Livraria Cultura, porque até então a gente não estava conseguindo fazer nada, né, por causa da pandemia. E agora o nosso próximo lançamento, que depois eu vou até passar para vocês, para quem é de São Paulo, se quiser participar para conhecer, a gente já vai fazer até com coquetel, olha que delícia, que também vai ser na Livraria Cultura da Paulista, né? Infelizmente, algumas lojas deles fecharam, então a gente tinha até a ideia de fazer um lançamento no Iguatemi, e é uma das lojas que fechou, então vai ser na Paulista, mas a gente tem outras livrarias, até por questão dos jogos, a gente tem portas abertas em muitas livrarias, então é muito fácil a gente entrar, pôr os livros, fazer lançamento, tarde de autógrafos, e a gente está muito feliz que sabe que isso ajuda muito os profissionais, né, então, por mais que tenha a questão que a gente sempre fala de royalties, né, tanto na venda do físico, quanto no digital, porque a gente também vai pôr no Kindle, mas o mais importante realmente é a abertura de portas, geração de negócios, a gente já viu coautores sendo chamados para dar consultoria, palestra, ontem mesmo teve uma coautora que falou que foi contratada para dar aula no Santo Agostinho, que é um colégio super famoso aqui na Zona Leste, e eles fizeram questão de mencionar que estavam muito felizes de estar contratando uma professora que era coautora de 2 livros, então ela viu que aquilo realmente deu autoridade para ela. Então, é isso que é muito importante para a gente saber que realmente vocês, como profissionais, né, estão transformando vidas como escritores, porque muitos não são escritores, então esse é o nosso propósito, né? A gente chama até a editora Bock, Books of Citizens, são cidadãos comuns transformando vidas, porque as nossas histórias, elas são transformadoras, são únicas, cada um sabe aí dos seus perrengues, seus altos e baixos, e quando a gente começa a contar as nossas histórias, né, a gente até se emociona, imagine o leitor, né, ele também se emociona, às vezes uma frase dá uma virada na chave na vida de alguém, assim como quando a gente assiste uma palestra e também ouve uma frase que dá uma virada de chave na nossa vida, né, então muitas às vezes se subestimam e falam, nossa, eu vou escrever sobre o que será, né, e aí na hora que a gente começa a perguntar, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho dos seus cases, aí dos pacientes que você ajudou, e a gente fala, poxa, olha como realmente a sua história é linda, é única, então, por mais, às vezes, que vocês tenham algumas coisas em comum, as histórias sempre vão ficar diferentes, únicas, maravilhosas e transformadoras. E a gente está muito feliz aí com a proposta desse livro, que é mostrar, né, para os leitores que a questão de emagrecimento, né, de distúrbios alimentares, elas podem ser resolvidas com a ajuda aí de profissionais, que eles não estão sozinhos e que os nutrientes, eles vão além do prato, né? Tem essa questão muito relacionada aí às emoções, que as meninas também vão falar um pouquinho, que são as nossas coordenadoras, a Vanessa, a Jéssica, que vocês conhecem, que convidaram vocês, que vão dar todo o suporte para vocês aí na escrita. Eu passei para vocês o acesso à mentoria. A mentoria, quem que já assistiu aqui? Metade assistiu, metade não. A mentoria, então, eu falo assim, primeiro, de como funciona o projeto, daí depois tem um livro com 7 técnicas para escolher um título que desperte interesse, porque cada capítulo é individual, é separado, não é uma continuação, e aí depois a escrita de um capítulo que prenda a atenção do leitor do início ao fim, que abra portas, que gere negócios. Então, tudo isso a gente fala na mentoria, e aí depois, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, daí vocês podem perguntar, né, até
aqueles que já assistiram, não assistiram, não tem problema, podem tirar algumas dúvidas, a gente fala um pouquinho de como pôr as referências, né, porque muitas vezes a gente vai citar algumas informações que já estão aí no mercado, então precisa, sim, pôr referências, como escrever a biografia, né, quantos caracteres, às vezes o pessoal pergunta, né, qual que é a fonte, espaçamento, não se preocupem com isso, porque depois primeiro vai para o revisor, ele vai fazer a revisão, vai devolver para vocês aprovarem, para ver se vocês estão de acordo com as correções, porque às vezes passa um errinho ortográfico, repetição de palavras, uma concordância de frase que está errado, então ele vai mandar para vocês com as observações, e aí vocês vão falar, Roberta, aprovado, ou, não concordo com isso, e a gente vai arrumar para ajustar e ficar um texto maravilhoso. Depois vai para o diagramador, e aí o diagramador, ele vai pôr num formato padrão, todos os textos vão ficar no mesmo formato, na mesma formatação, então não se preocupem com isso, se preocupem só com a quantidade de caracteres, com o espaço mesmo, que vocês olham lá no rodapé, né, do Word, para não deixar ultrapassar. E aí, depois disso, a gente vai já para a fase de registros, impressão, vocês vão receber os livros provavelmente em casa antes até do nosso lançamento oficial, a gente já vai marcar a gente já falou alguma coisa da data para eles? Não? Ainda não? Provavelmente vai ser em setembro, né, Jéssica? Acho que a gente já tinha comentado alguma coisa por cima, né? Setembro, no máximo outubro. Mas, assim, acredito que de setembro não passa de vocês já estarem com os livros aí nas mãos. E aí, depois assim que a gente receber todos os capítulos, a gente já reserva a data com a livraria e marca o lançamento oficial. Então, a mentoria eu falo mais essa questão mesmo, depois tem alguns outros vídeos lá que vocês podem deixar para assistir depois. Não precisa assistir agora, assiste só realmente a apresentação do projeto, a biografia, o capítulo e o título. E aí depois os outros de como vender os livros, né, que fala de parcerias, a questão de autógrafos, dedicatória, até oratória, porque às vezes a pessoa é chamada para dar palestra, né, então são algumas diquinhas legais para ajudar. Então, esses vídeos vocês podem deixar lá para a parte de lançamento, não precisa assistir agora não, para vocês não se sobrecarregarem. Vamos focar agora na escrita, porque a gente tem até 30 de junho, né, para entregar os capítulos. E, mais uma vez, assim, estou muito feliz, que a gente sabe que é um projeto que vai ajudar muitas pessoas. Eu, inclusive, estou ansiosa para que esse livro saia. Já falei para muitas pessoas que estão também ansiosas, assim, muito felizes, porque vai ajudar muita gente, né? Então, fala de muita coisa aí que incomoda todo mundo, né? A questão de distúrbios alimentares, emagrecimento, né? E o mais importante desse livro é mostrar que a pessoa ela pode se sentir feliz, satisfeita, sem descarregar ali na comida, né? Como eu fazia, que até, acho que eu não sei se eu comentei já no começo, não, né? Com o pessoal, como que veio a ideia, né? Acho que eu não falei. Eu conheci a Van no Spa Detox, e aí eu mesma tinha uma dificuldade para emagrecer, e aí, de repente, entrou uma pessoa lá, uma massagista, e falou dos alimentos do coração, né? Os alimentos que nos remetem à infância, memória afetiva. Daí eu comecei a chorar, e eu não parava de chorar, porque parecia que aquilo tinha virado uma chave em mim, e aí eu comecei a entender por que eu comia tanta coxinha, esfirra, né? Aquelas coisas que realmente lembravam os meus pais, né? Que desde criança minha mãe faz salgadinho, saía para vender salgadinho para lá na rua, né? Então, assim, já era empreendedora desde aquela época, e aquilo me remetia à infância, e sem saber, eu vi um salgadinho e ficava louca, né? Queria comer, e agora não. Agora eu até como salgadinho, mas consciente, né? Não mais aquela coisa que eu não sabia por que eu ficava desesperada. E então é isso que a gente quer passar um pouquinho, né, para as outras pessoas, mostrar que vocês profissionais aí podem ajudar a pessoa a não cometer um desses erros, né, que eu cometo, porque vocês devem saber um monte de cases aí, um monte de erros que as pessoas cometem, com certeza vocês vão transformar muitas vidas. Então, vou chamar a Van para falar um pouquinho aí, depois a Jéssica, depois cada um vai se apresentar, e aí depois a gente abre para tirar dúvidas. Pode abrir o teu som aí, Van. Abri. Bom, eu sou Vanessa aí, não tem ninguém que eu convidei aqui, né? Engraçado. Mas, é você. É verdade. Bem-vindos todos. Bom, o primeiro livro que eu vou escrever, assim, participar, né? Esse evento que a Rô contou, de onde surgiu o tema, foi um spa detox que eu promovi com uma amiga na praia, na casa de praia, por 4 dias, e aí aconteceu
essa transformação aí da Roberta, e aí ela foi me convidar para escrever o livro Alimentos do Coração, porque eu também foco na nutrição além do prato, então, inclusive, está no meu logo, né, esse nome. Então, eu tenho essa ligação muito forte com a questão também do meu processo, enfim, né, de despertar, e aí acho legal enfim, que a gente como vai conseguir passar isso, porque, na verdade, a gente estava até conversando antes, toda a questão aí de comportamento alimentar, né, acredito que venha do emocional, né, do coração, seja lá um trauma de infância, uma afetividade, uma dificuldade, enfim, a gente acaba descontando na comida ou não conseguindo aplicar alguma coisa aí de mudança de hábito, porque a gente tem alguma coisa emocional. Então, lembrar que o foco do livro é esse, assim, claro que cada um tem o seu tema, sua história, sua expertise aí, mas para a gente lembrar sempre que em algum momento do capítulo, para a gente colocar isso como elo, assim, a questão da emoção, do que toca aquele paciente, aquela história, aquela questão ali, como é que isso se associa com o que a gente vai escrever, né, com o tratamento, com o foco que a gente quer dar para o capítulo, mas tem que sempre lembrar do título, né, do livro, que é Alimento do Coração, nesse sentido emocional. Não sei, não me apresentei de fato, assim, como é que eu trabalho e tal, não sei qual que é o intuito aqui, a gente vai cada um falar do teu trabalho para a gente se conhecer melhor, ou Eu acho que a mais... gente pode dar, assim, tipo, 2 minutinhos para cada um, para a gente não estender tanto, né? Para falar Tá, um pouquinho, até um pouquinho do trabalho para os outros conhecerem, porque grupos assim acabam saindo parcerias maravilhosas, indicações, né? Então é legal que cada um se conheça já melhor tá, a partir de agora. Então, eu vou falar legal. 2 minutinhos. Então, então, bom, eu trabalho com nutrição funcional, né, eu fiz a pós-nutrição funcional, estou acabando uma pós em fitoterapia, e as minhas buscas foram sempre para uma nutrição mais holística, mais integrativa, né, eu fiz curso de medicina chinesa, depois descobri as limpezas, desintoxicação do fígado, desparasitação, toxinas, enfim, então eu vou muito por esse caminho, como o além do prato, para mim, também vai nesse sentido, né, não só das emoções, como de outras coisas que ou interferem na saúde, no emagrecimento, ou potencializam, seja, né, coisas assim, né, atividade física, sol, o amor, o propósito. Então, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, né, sobre os outros nutrientes que a gente esquece de incluir na nossa vida e que fazem toda a diferença para a gente não descontar na comida, enfim, preencher a vida, né, com esses outros nutrientes, com esses outros alimentos e também buscar outras causas que não é só o que você come, porque às vezes a gente come otimamente bem, né, assim, claro que tem vários poréns aí que a gente vai analisando que às vezes não é tão ótimo assim, mas às vezes vai além mesmo, às vezes tem um parasita ali, às vezes tem a toxina, às vezes tem uma questão emocional que está, né, atrapalhando e inflamando ali. Então, eu trabalho um pouco nessa linha. Vamos lá. Isso. A Jéssica é nossa outra coordenadora, ela convidou muitos de vocês aqui, 11 foram convidados pela Jéssica, os outros foram convidados ou por mim ou pela Van. Eu, como não sou coordenadora técnica, né, não sou da área da nutrição, então aquelas pessoas, aqueles que eu convidei, quaisquer dúvidas que tiverem acerca do tema, se for da mentoria, preciso de ajuda, assim, na parte do storytelling mesmo, meu tema tá legal, ele realmente tá chamando a atenção do leitor, eu ajudo, eu posso ajudar. Mas se for na parte técnica, daí vocês conversam com a Vanessa. Quem eu convidei, conversa com a Vanessa. Quem a Vanessa convidou, conversa com ela também. Porque daí vai ficar metade metade, né? Porque a Jéssica convidou a outra metade. Então a gente divide. E aí elas vão ajudar vocês, tá? Para cada capítulo ficar bem direcionado, bem redondinho. Jéssica, pode falar, meu amor. Oi, gente, boa noite. A maioria estou vendo aqui as carinhas que eu já conheço, algumas conheço pessoalmente, outras via reunião de Zoom mesmo, de Google Meet que nós fizemos ao longo desse processo. E eu fico muito feliz, é um prazer gigante, na verdade é uma honra participar como coordenadora do livro. Quando a Roberta me convidou, assim, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, enfim, e a gente está aqui para agregar. Então, a minha história na nutrição não começou na nutrição, tá? Começou na estética. Então, a minha primeira formação foi fazer estética e cosmetologia.
E aí era isso que eu amava, que eu queria, cuidar da beleza das pessoas, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu não conseguia atingir o que eu queria com a estética, porque me faltava algo. Eu queria ajudar as pessoas a conquistarem o que elas queriam, que era o fora, certo? Só que faltava alguma coisa. E aí eu fui buscar e entender todo esse processo, que a beleza, ela não vem de fora, ela vem lá de dentro. E aí foi quando eu fiz a nutrição, e aí comecei a me apaixonar e especializar. E junto com a nutrição, eu também sou nutrifuncional, né? Eu fiz a pós em funcional. E aí eu ainda precisava ir além. E aí eu comecei a entender que os distúrbios, as doenças, tudo que os meus pacientes apresentavam para mim, ia além da nutrição e da estética, porque estava ligado ao comportamento, né? Qualquer distúrbio, qualquer doença, qualquer coisa que o paciente chega na tua frente e fala, tem algo ligado ao comportamento. Ele pode ser diabético, mas ele não consegue seguir nenhum tratamento porque o comportamento dele, a emoção dele em algum momento não permite. E aí eu fui mais a fundo na nutrição comportamental, estudar a atenção plena e nesse quesito. Então hoje eu ando nesses caminhos, a nutrição estética e a comportamental e a funcional junto. E aí eu consegui linkar tudo para hoje fazer os meus atendimentos. E aí o que eu tenho a dizer, né, para cada um que eu convidei, né, que em alguns a gente até conversou já um pouquinho sobre tema, alguns já me contaram no particular o que gostariam de escrever, e eu falei muito sobre isso quando eu convidei. Nós temos que pensar na nossa história, na nossa especialidade, no nosso trabalho, no que nós estamos já acostumados a fazer, qual é a nossa história de vida, e eu vejo que qualquer caminho, independente de qual rumo da nutrição nós somos ou não da nutrição, enfim, tem algo ligado à emoção, tem algo ligado a comportamento, para a gente conseguir colocar nesse capítulo. Sempre vai ter. O comportamento nunca está por fora, né? Nunca está em vão. E é isso. É isso que tem para passar para vocês. Cris, meu amor, quer se apresentar? Oi, então eu sou a Cristiane, eu fui convidada pela Jéssica, né? Fiquei muito feliz com o convite também, fiquei lisonjeada em poder participar e agregar um pouco aqui com esse grupo, né? Falando um pouquinho aí sobre o que a gente ama fazer, né? Que é realmente cuidar dos nossos pacientes e olhar ele de uma forma inteira, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente tem que olhar tudo isso que a Vanessa, a Jéssica falaram aqui, a gente tem que sempre olhar um pouco do comportamento dele antes de simplesmente passar um plano alimentar para essa pessoa, né? Entender um pouquinho a história dela. E a minha história com a nutrição, né? Eu me formei lá em 2005 e fui para a área hospitalar, foi onde era o meu propósito, eu queria ajudar aquelas pessoas que realmente mais precisavam, que já estavam lá, né, já estavam realmente doentes, enfim, e fui me especializando na nutrição clínica hospitalar, onde mais a fundo fui na área de oncologia, e onde eu fiquei aí por uns bons 8 anos atuando. E aí eu vi que eu poderia ajudar essas pessoas antes delas chegarem lá, né? Antes delas ficarem doentes. E aí eu falei, não, eu preciso ir para a atenção primária, não para a atenção terciária. E aí fui me especializando cada vez mais, fazendo alguns cursos na área principalmente na área de emagrecimento, né? A parte de emagrecimento saudável, como que os alimentos ajudam nessa parte, entendendo um pouquinho aí também da questão de comportamento, parte muito a fundo, parte intestinal também, que a gente sabe o quanto o intestino é importante, né, na saúde da gente como um todo, né?
E aí eu trabalho com reeducação alimentar, né? Então eu sempre passo para as pessoas durante os meus atendimentos a parte de reeducação mesmo, entendendo o que é bom para você, o que não é bom, aquilo que faz mal, aquilo que não faz bem, fazendo a pessoa ter uma parte mais educacional do que somente passar ali, ela entender o que ela está fazendo para assim conseguir fazer ela mudar um pouco aí o seu comportamento com relação à comida. É isso. Muito bem, obrigada, Cris. Bem-vinda, viu? Magna, maravilhosa, vamos lá. Magna tem história ali, todas vocês têm, né? É que a Magna eu conversei bastante com ela, né, Magna? Verdade, Rô. Muito prazer, pessoas. Eu também, assim como todas, sou muito feliz e estou muito honrada de fazer parte desse livro. A minha história é um pouco mais... A nutrição entrou numa forma na minha vida de um apoio que eu poderia dar para minha mãe, quando há 15 anos atrás ela teve o diagnóstico de câncer, né? E eu já era da área da saúde há alguns anos, eu era fisioterapeuta, sempre fui apaixonada pela área, e eu comecei a estudar nutrição para poder ajudar a saúde da minha mãe. Mas, infelizmente, ela veio a falecer e eu me apaixonei pela área da nutrição. Falei, eu vou cuidar das pessoas para que eles tenham essa atenção primária, né? Como quem foi a última pessoa que falou agora? Que ela falou da oncologia. Cristiane. Isso, a Cris, perdão, Cris. E aí eu fui fazer faculdade de nutrição, me apaixonei. Quando estava no auge da faculdade, fazendo inclusive TCC na oncologia, meu esposo foi diagnosticado com câncer. E aí teve todo um processo difícil, né, de entender que por mais que a gente às vezes cuida da alimentação, existe o aspecto emocional. Aí eu tranquei a faculdade da nutrição, fui fazer terapia, fui fazer cursos de terapia holística para entender a mente. E aí entender que não era só o alimento, né, como a Vanessa também trouxe, que às vezes a gente entende que eu vou corrigir a alimentação, vai resolver tudo, mas e o emocional, que a Jéssica falou também, né? E aí eu fui fazer terapia, me formei como terapeuta holística também, para cuidar da mente, para entender por que a gente sofre tanto no todo, onde as doenças crônicas entram. E aí eu fui fazer curso de coaching para ser treinadora de hábitos de vida, para cuidar do ser humano desde o começo, né? De como os hábitos de vida podem, através de uma das formas da alimentação, tratar esse paciente no emocional, na alimentação e nos hábitos que ele tem diariamente, né? Então, eu sou apaixonada pela nutrição, pela terapia, por ser treinadora de saúde, e eu uno todas essas áreas para poder cuidar do paciente de forma integrativa, e eu estou muito feliz de estar fazendo parte aí desse time. Obrigada, meu amor. Daiana, querida, sua vez. Olá, que bom poder conhecer todas, né? Fui uma das últimas a entrar no grupo, né? Fui indicada pela Cássia, né? Que, enfim, me fez essa ponte, que também é uma colega que vai participar, uma Nutri. Eu sou formada em psicologia, tenho um consultório que o foco é da psicologia e nutrição, né? Que é entre a psique, que é a ideia dentro da mente, né? Legal. E, enfim... até um dos temas, assim, do tema, né, que vai ser, a minha escrita vai ser o comfort food, né, eu acabei mudando um pouquinho o tema que eu havia conversado, né, sobre ele. Tô um pouquinho nervosa, porque só eu da psico aqui, então fiquei um pouquinho nervosa agora. E a minha ideia é justamente relacionar a questão, diferenciar, né, a questão do comfort food, que é justamente esse conforto que o alimento traz na nossa vida, com o alimento como forma de alívio da angústia, né? Uma coisa é a gente trazer essa coisa positiva do alimento, né? Como, enfim, algo que nos traz as lembranças familiares, as nossas primeiras marcas, os nossos primeiros registros de vida, né? Do alimento, e diferenciando do que é aquele comer, né? Enfim, compulsivo, aquele comer, enfim, sem a gente ter consciência, né? Enfim, trazendo essa questão emocional. Estou muito feliz em fazer parte, então, né, desse grupo. E, enfim, acho que era isso mais ou menos que eu tenho para dizer.
Muito bem. Uma curiosidade, a maioria aqui é de São Paulo? Eu não lembro. Não. São Paulo aqui. A Vanessa é de onde? Goiânia. Goiânia, olha. Restante de São Paulo? Então vamos lá, Carol. Bem-vinda, meu amor. Olá, Ah, obrigada. Boa noite. Bom, meu nome é Carol, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Eu formei em nutrição em 2011 e eu nunca quis trabalhar com emagrecimento. Eu queria me formar e trabalhar prestando serviço, em qualquer coisa que não fosse com emagrecimento. E aí eu acabei entrando no mestrado em saúde coletiva, gostei muito dessa área. No mestrado eu desenvolvi um projeto que foi voltado para o emagrecimento. E aí eu comecei a me interessar um pouco por essa área. E aí, logo no primeiro ano do mestrado, eu comecei a atender numa empresa. Era uma indústria aqui do interior de São Paulo. E lá que eu comecei a perceber a influência da criação da pessoa, da personalidade, do comportamento, e essa influência na alimentação, né, na relação da pessoa com a comida. Mas ali eu ia tocando, digamos assim, sem estudar muito a área da nutrição comportamental, até que surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de terapia nutricional cognitivo-comportamental. Foi quando eu fiz e me abriu mais ainda a mente para toda essa questão relacionada ao comportamento alimentar. E comecei a colocar em prática nessa empresa que eu atendia, tinha muitos funcionários, né? E ver um resultado muito mais plausível do que sem usar a terapia nutricional cognitivo-comportamental. Atualmente, e aí eu trabalhei por muitos anos nessa empresa, acabei saindo por conta de que eu era terceirizada, e acabei saindo um pouco da área de nutrição, fiquei trabalhando na área comercial durante quase um ano. Foi quando eu fiquei totalmente frustrada e percebi que realmente o que eu amava, sempre amei fazer e sempre vou amar fazer, ter esse cuidado, né, esse cuidado mesmo com o paciente, com a alimentação do paciente. E aí eu voltei, então eu abandonei a área comercial e voltei a atender. Então, hoje em dia eu tenho a prática clínica com nutrição comportamental, tenho especialização também em fisiologia do exercício, e a Jéssica que me convidou, né, para participar, aliás, é uma honra, né, estar aqui, vai ser o primeiro capítulo, a única coisa que eu escrevi antes disso foi minha dissertação do mestrado, então é aquela ansiedade, né? Não vejo a hora de escrever e ter esse livro pronto. Inclusive, já falando um pouquinho sobre o tema, como na terapia nutricional cognitivo-comportamental, junto, né, com a terapia, eu acabei fazendo um curso de terapia holística também e de eneagrama, que também eu achei que foi muito interessante, todas essa abordagem do eneagrama, a questão da formação, da criação, da influência da personalidade, da infância da pessoa no comportamento. Então, acho muito interessante. Inclusive, é o tema pelo qual eu pretendo escrever. Mudança de hábito, né? Influência da personalidade. Então, tudo isso. Eu acho que é isso, gente. Meninas, pode ser que caia a conexão. Se cair, é só entrar no mesmo link, tá? Eu acho que vai cair. Vou chamar a Vanessa para falar. A Vanessa é a nossa, na verdade, é a nossa mais nova participante, integrante desse grupo, né? Ela entrou hoje, assim, já atrasada, né? Mas chegou, mas está aqui, é o que importa, veio para agregar, veio para somar. Então, aproveita, meu amor. Cheguei em casa agora mesmo, só tomei um banho rapidinho e sentei aqui. Então, seja bem-vindo. Bom, obrigado, pessoal. Notícia boa, fiquei muito feliz que a Vanessa me passou esse convite agora no finalzinho da tarde, foi tudo muito rápido, eu li rapidamente, já conversei com a Patrícia, né? Roberta? Patrícia, né? Isso, Roberta, conversei com a Roberta rapidinho, mas enfim, gostei muito da ideia, do convite. Eu pensei, por que não, né? Eu tenho tanta coisa para falar, estou aqui pensando o que eu vou escrever, porque